Nos últimos anos, uma grande transformação tem modificado significativamente o cenário automobilístico brasileiro, surpreendendo a todos pela rapidez do progresso. A ascensão ininterrupta dos automóveis elétricos, que incluem desde os híbridos até os completamente elétricos, tem invadido nossas ruas e estradas. O Brasil, um país conhecido por sua paixão por veículos movidos a combustão, testemunhou uma mudança de paradigma que parecia inimaginável uma década atrás. Conforme informações recentes da Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, as vendas acumuladas deste ano até o mês presente ultrapassaram surpreendentemente a marca total de 49.200 unidades vendidas em 2022. Essa virada impressionante nos números reflete o crescente interesse dos consumidores brasileiros por veículos elétricos. O ponto de partida para essa revolução aconteceu em 2015, quando o governo federal introduziu uma isenção fiscal para os veículos elétricos. Naquela época, não ficou claro se essa isenção seria uma política permanente ou com prazo determinado. Entretanto, essa decisão desencadeou uma enxurrada de importações, principalmente da China, que passou a dominar o mercado de veículos elétricos na América Latina, tradicionalmente uma região exportadora de veículos brasileiros. A Anfavea, em uma ação altamente debatida, anunciou recentemente sua intenção de pedir para o governo do presidente Lula o término da isenção de impostos de importação para os automóveis elétricos. Se essa proposta for aceita, os veículos elétricos importados de países sem acordos comerciais com o Brasil, como o Mercosul e o México, estarão sujeitos a uma taxa de tributação de 35% sobre seus preços. Essa alteração pode ter um impacto relevante nas importações de veículos elétricos, especialmente aqueles de origem chinesa, que atualmente dominam o mercado brasileiro. O futuro dos veículos elétricos chineses no Brasil agora está em questão, enquanto o país se prepara para uma possível mudança nas políticas que incentivam os veículos elétricos. Os próximos desdobramentos dessa história se revelam cruciais para o destino dos veículos elétricos no Brasil. No meio dessas mudanças, ainda pairam incertezas sobre a viabilidade da proposta que está prestes a ser implementada. Uma das principais interrogações diz respeito à inclusão dos automóveis híbridos, que representam uma fusão inteligente entre motores elétricos e de combustão. A complexidade do cenário se amplia se considerarmos a intenção de não prejudicar as montadoras de veículos de luxo, que têm vendas em volumes reduzidos. Pretende-se manter uma cota de importação com isenção de impostos para esse segmento mais exclusivo. Nesse contexto, as montadoras chinesas, como JAC, BYD e GWM, seriam as mais impactadas. Essas empresas têm o desafio de competir em larga escala no mercado brasileiro, e a imposição de tributos sobre seus carros elétricos poderia afetar consideravelmente sua competitividade. Até mesmo a Renault, que faz parte da Anfavea e vende o Kwid, um dos modelos elétricos mais acessíveis do país, não escaparia das consequências dessa alteração nas políticas. Com base nas informações disponíveis, é evidente que a Anfavea está buscando proteger as montadoras que fabricam localmente, em detrimento daquelas que importam veículos elétricos da China. Atualmente, quando comparamos dois modelos equivalentes, um carro elétrico custa, em média, o dobro de seu equivalente movido a combustão. Entretanto, a tendência é que essa disparidade diminua nos próximos anos, principalmente com a chegada de mais veículos chineses, onde os custos de produção são inferiores. Essa mudança poderia abrir espaço para uma competição mais acirrada entre os veículos elétricos de baixo custo e os modelos movidos a combustão das marcas tradicionais, englobando diferentes categorias como hatches, sedãs e SUVs. O futuro da mobilidade no Brasil, marcado por essa revolução dos automóveis elétricos, apresenta inúmeros desafios e oportunidades. O roteiro dessa transformação ainda está em desenvolvimento e certamente moldará o rumo das estradas brasileiras. Em um cenário em constante transformação, as empresas que importam carros elétricos acessíveis, geralmente na faixa de R$150 mil, questionam se as restrições propostas fazem sentido para o mercado. A realidade é que essas medidas podem tornar a compra de veículos de emissões zero financeiramente inacessível para muitos brasileiros. O carro elétrico mais econômico, por exemplo, veria seu preço subir para mais de R$200 mil. O objetivo por trás dessas propostas é nivelar a competição entre os veículos elétricos produzidos localmente e os importados que funcionam com baterias. Mesmo as montadoras que têm uma presença sólida na indústria brasileira
preferem importar seus carros elétricos quando a tributação de importação é zerada. A concorrência, em muitos casos, ocorre dentro das próprias empresas, já que várias delas têm modelos elétricos disponíveis em seus catálogos na Europa, Estados Unidos ou China. Nesses casos, a produção local concorre diretamente com a importação, como acontece com a Renault, que fabrica carros no Brasil, mas opta por importar o Kwid elétrico da China. As alternativas discutidas variam desde aumentos lineares nas taxas de impostos de importação para carros elétricos importados até programas mais rígidos que restringem a importação, oferecendo impostos reduzidos apenas para empresas que não possuem produção local estabelecida. A última alternativa é a mais drástica, pois poderia limitar a introdução de novas tecnologias por empresas sem presença local, potencialmente privando os consumidores brasileiros de avanços tecnológicos inovadores. A decisão final, sem dúvida, exigirá um equilíbrio cuidadoso entre interesses comerciais e avanços tecnológicos, com implicações significativas para o futuro da mobilidade no Brasil. A Associação Brasileira de Veículos Elétricos compartilha sua visão sobre a medida em questão, considerando-a precipitada. Na perspectiva deles, o mercado doméstico ainda não alcançou maturidade suficiente para apoiar uma produção local viável. O retorno da tributação sobre importações deve ocorrer de forma progressiva, acompanhada por políticas industriais que estimulem o aumento das vendas, o desenvolvimento da infraestrutura de recarga e a expansão dos fornecedores locais. Somente com esses componentes plenamente implementados seria possível tornar a produção local de veículos elétricos uma realidade. No entanto, a imposição imediata do imposto de importação se revelaria um obstáculo para as montadoras, que buscam alcançar o volume mínimo de vendas necessário para justificar a construção de fábricas no país. Essa imposição tributária súbita poderia, inclusive, prejudicar investimentos em andamento, já que a falta de previsibilidade pode afugentar investidores e prejudicar a estabilidade fundamental para o crescimento sustentável da indústria de veículos elétricos no Brasil. No atual debate agitado sobre o futuro dos carros elétricos no Brasil, várias empresas podem ser diretamente impactadas pelas mudanças nas regras, e cada uma delas apresenta perspectivas distintas sobre o assunto. Ricardo Bastos, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM Brasil, enfatiza que o país encontra-se em uma fase experimental da tecnologia de veículos elétricos. Ele sublinha a necessidade de melhorar a infraestrutura para uma transição eficaz. Segundo ele, é prematuro considerar qualquer modificação nas regras de importação neste momento. Além disso, ressalta que sugerir a restrição do acesso a carros elétricos envia uma mensagem negativa às marcas já estabelecidas no mercado brasileiro e às que estão explorando o setor. Bastos argumenta que não é apropriado debater alterações nas regras enquanto a tecnologia ainda não estiver amplamente difundida no país. Apesar de discordar da medida proposta, a GWM não pretende recuar em sua decisão de vender e produzir carros no Brasil. No entanto, uma eventual mudança nas regras pode afetar a linha de produtos planejada para o mercado local, especialmente em termos de quantidade. A Jack Motors destaca a realidade do mercado de veículos elétricos em países com renda per capita semelhante à do Brasil, como a Tailândia, onde esses modelos representam menos de 1% do total de vendas de veículos. Também critica a postura da Anfávia, alegando que, no caso dos carros elétricos, não há um mercado significativo a ser protegido, tendo em vista o volume extremamente baixo. Por sua vez, a BYD enfatiza a importância do segmento de veículos elétricos como um instrumento de modernização da indústria automobilística brasileira. Argumenta que esse segmento ainda não atingiu a maturidade e o volume necessários para se consolidar no mercado. Ambas as empresas defendem a necessidade de permitir que esse setor se desenvolva e sobreviva antes de adotar qualquer medida drástica. Em um contexto onde diversos pontos de vista e análises são debatidos, fica evidente que o futuro dos automóveis elétricos no Brasil é um tema que suscita considerável discordância. Isso demonstra a complexidade enfrentada pela indústria automotiva, que precisa lidar com as transformações necessárias para adotar uma modalidade de transporte mais ecologicamente sustentável. Esses variados pontos de vista enfatizam a importância de um equilíbrio apropriado. Por um lado, é importante fomentar as empresas locais, preservar os investimentos já realizados e promover a utilização de tecnologias mais ecologicamente amigáveis. Isso é uma pauta que afeta não somente as empresas, mas também todos nós, usuários cotidianos de automóveis.
À medida que o Brasil encara desafios e oportunidades ligados à mobilidade elétrica, a tomada de decisões ponderadas e informadas se torna vital para moldar o futuro da indústria automobilística e para a transição rumo a uma mobilidade mais sustentável no país. Conforme esse debate avança, permanece incerto como o cenário se desdobrará e como a indústria automobilística se adaptará às mudanças em curso. E o que você pensa sobre o término da isenção de impostos para os veículos elétricos? Você acredita que isso realmente poderá frear o progresso das alternativas automotivas mais ecológicas? Agora, se você acha que isso tudo é pura mentira e que os motores elétricos não são solução, ou se você acha que até podem ser a solução, mas também precisaria existir outras alternativas, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e descubra como o antigo diretor da Toyota fez uma jogada surpreendente, lançando um motor que funciona com outro tipo de combustível. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias, inclusive, te vejo no próximo.